Olá! Quando nós estudamos a Palavra de Deus, quando nós vemos a história desse livro sagrado, a gente consegue concluir que o diabo e os seus anjos foram expulsos do céu antes que Deus criasse Adão e Eva. Quando nós percebemos que, ao Deus criar Adão e Eva no paraíso, tudo era perfeito, como que o diabo teve acesso ao paraíso para tentar Eva? Ele já havia sido expulso do céu. Como ele teve acesso? Ao entrar de novo lá no céu, no paraíso, para tentar Eva. Esta e muitas outras questões você vai ver agora, pois está no ar, Na Mira da Verdade. Olá, seja muito bem-vindo. Mais uma vez estamos aqui juntos para estudarmos a Palavra de Deus de uma forma diferente. Este aqui é um programa de perguntas e respostas bíblicas que você pode fazer através de várias formas, pela internet, pelo seu telefone celular. Você tem várias maneiras de participar do programa. Você pergunta e a Bíblia responde. E como eu sempre digo, a partir de agora, já nos conectamos com o Brasil e o mundo através das ondas do rádio, da internet e da TV Novo Tempo espalhada por todo o nosso país. Estamos em conexão com a rádio, simultaneamente, falando para milhões de ouvintes. Estamos com você que está nos assistindo através das parabólicas. Milhões de lares estão ligados aí na Novo Tempo, acompanhando agora, e eu já agradeço a você por participar do nosso programa, pela sua audiência. Muito obrigado. Esse é um programa, sim, de perguntas e respostas bíblicas. E quem está na mira da verdade é ele, professor Leandro Quadros, que tem a obrigação de responder baseando-se no livro sagrado, meu amigo. Como é que você está? Preparado aí? Estou aqui animado, confiante de que, assim como no programa passado, receberemos perguntas muito boas para juntos continuarmos, não é, Tito, aprendendo da Palavra de Deus. Obrigado a você que nos permite entrar em sua casa agora, que Deus te abençoe. Um abraço e envie suas perguntas para estudarmos juntos. Muito bem, professor. Eu queria mandar um abraço todo especial hoje. É difícil fazer isso, mas eu queria mandar um abraço especial para minha mamãe, que está lá em Tupã, acompanhando, sempre acompanha o programa do Filhão lá. Um beijo carinhoso para você, mãe. Obrigado aí por acompanhar e motivar a gente a fazer o programa, viu? Que Deus abençoe a senhora aí. Tenho certeza que você também, né, Leandro? Sempre tem aí mandar um abraço para a família. Muito bom, nem está começando o ano, tem que aproveitar, quebrar o protocolo aqui e desejar um bom ano para a família, ou não é? Mandar um abraço para a mamãe, para o papai, né? E que dizer que Deus os abençoe ricamente. Abraço para irmãos, sobrinhos, todo mundo se sinta abraçado aí. Muito bem. Lá para Palmeira das Missões, a terra lá do professor Leandro Quadros. Terra boa, rapaz. É, né? Mana leite e mel, né? Igual Exato. Tupã. Terra de índio, mas é maravilhosa. Muito bem. Muito bem, professor. A gente começa o programa hoje com uma questão interessante. A gente percebe, quando a gente estuda o livro sagrado, o plano, a história da criação e tudo mais, a gente vê que o diabo, o inimigo de Deus, foi expulso com 1/3 parte dos anjos lá do céu. E aí então Deus cria o homem e a mulher, Adão e Eva. Só que na história da criação tem um relato trágico da humanidade. O diabo tem acesso ao paraíso e tenta Eva. Como que a gente pode entender isso? Se era um local perfeito criado por Deus, como é que o diabo teve acesso se ele havia sido expulso? Pergunta importante, Tito, e que vai nos ajudar a entendermos o quanto Deus é amor em querer que as suas criaturas o obedeçam, o respeitem por livre e espontânea vontade. Eu consigo perceber
estudando o relato bíblico, que a perfeição de Deus reside no fato de Ele ter a árvore do conhecimento do bem e do mal no Jardim do Éden e também reside no fato de Deus permitir que Satanás ali entrasse. Por quê? O Éden não seria um lugar perfeito se Deus não desse ao ser humano a possibilidade de escolher o seu próprio caminho. A perfeição divina, eu vejo a perfeição divina inclusive no ato de Deus colocar no Jardim do Éden a possibilidade de o ser humano amá-lo ou não, obedecê-lo ou não. Se Deus só tivesse colocado a árvore da vida no Jardim do Éden, e se Deus não tivesse permitido Satanás entrar lá, com certeza Deus não teria criado os seres humanos para serem livres. Deus, de acordo com 1 João 4, versos 8 e 16, Deus é amor. Para que o amor exista, tem que haver a liberdade. As duas coisas são inseparáveis, porque amor se conquista, não se impõe. Então, para Deus conquistar o amor das suas criaturas, ao invés de impor, Deus teria que dar às suas criaturas a possibilidade de elas não o amarem, não obedecerem. Quando Satanás é expulso do céu e ele vem até o Jardim do Éden, os nossos primeiros pais tinham todas as condições de resistir a ele. Todas as condições. Por exemplo, em Gênesis 2, 16 e 17, Deus já havia dado a ordem para eles não comerem do fruto proibido. E eles já sabiam do resultado da desobediência. Diz o texto: e o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então Deus avisou. Deus deu a ele a possibilidade de escolher obedecer ou não. A imortalidade que Deus deu para Adão e Eva era condicional. Condicional à obediência deles. Em Gênesis, capítulo 3, percebemos que quando Satanás se utiliza de uma serpente para enganar Eva, nós percebemos em Gênesis 3, 1 a 4, que o engano foi, obviamente, muito bem trabalhado por Satanás, mas ao mesmo tempo, nossos primeiros pais não precisavam cair. Eles eram perfeitos. Eles não tinham uma tendência interna, uma propensão interna para o mal, como você e eu temos, por exemplo. No caso deles, além deles terem um livre-arbítrio, além de eles terem sido avisados, eles não tinham uma natureza propensa que os levasse a fazer o mal, a serem tentados internamente. Eles eram tentados apenas externamente, de modo que eles poderiam escolher, decidir seguir a Deus ou não. E quando você lê o triste relato da queda em Gênesis capítulo 3, você percebe dos versos 1 ao 6, que Adão e Eva preferiram atender às insinuações de Satanás ao invés de atender a Deus. Eles duvidaram da palavra do Deus Criador e acreditaram na palavra de uma criatura corrompida. Então eles não eram inocentes. Outro detalhe, Deus disse para eles não comerem e nem tocarem na árvore do conhecimento do bem e do mal. Isso nos indica que Satanás estava restrito àquele lugar, simplesmente. Eles tinham muitos lugares no planeta Terra para estar. Tinham uma amplidão de espaço no Jardim do Éden para não precisar se achegar àquele lugar onde o inimigo de Deus estava presente. Mas eles assim o quiseram. E depois que eles transgrediram o mandamento, nós lemos em João 12, 31, que foi nesta ocasião, obviamente, que Satanás se torna o
príncipe deste mundo. Ele não era o príncipe deste mundo antes do pecado. Aqui, antes dos nossos primeiros pais pecarem. Ele estava restrito àquele espaço da árvore do conhecimento do bem e do mal. Agora, quando Adão e Eva atendem às insinuações de Satanás, eles cedem o domínio da natureza deles a Satanás e também o domínio do planeta. Ao invés de eles serem agora os administradores diretos do planeta que Deus havia criado, eles permitiram que o inimigo ceifasse o mal, a rebelião, a morte em nosso planeta. Então, se Deus não tivesse, amigo telespectador e ouvinte, dado esta possibilidade a eles, Deus não seria amor. Repito, amor não se impõe, amor se conquista. E só poderia haver amor no Jardim do Éden se Deus desse às suas criaturas a possibilidade de o amarem ou não. Muito bem, professor. Muito bem, o nosso programa está apenas começando. Você pode participar do nosso programa mandando sua pergunta por SMS. O nosso número é 12 98151 0101. Você manda, eu recebo aqui na hora. Ou então pelas redes sociais, pelo Facebook, namiradaverdade.nt, pelo Twitter, @namiradaverdade. E ainda você tem uma outra chance de mandar sua pergunta pelo nosso blog, novotempo.com/namiradaverdade. Lá no nosso blog, além de você poder participar do programa, onde diz ali que o programa está no ar, você pode usar também como uma fonte de pesquisa. Se você quer saber algum assunto, ou mesmo uma pergunta que você vai fazer, se você quer saber se já não foi respondida no programa, você pode colocar ali na busca o assunto que você quer saber e ele vai te dar ali vários vídeos que já falamos sobre isso, ou até mesmo vários assuntos que o professor Leandro Quadros coloca artigos ali no nosso blog para poder melhor atender a sua questão, a sua dúvida, a sua pergunta, tá bom? Então acesse lá o nosso blog. Tenho certeza que você vai encontrar muita coisa boa para o seu aprendizado, além de você poder pedir cursos bíblicos, poder ser um anjo da esperança, enfim, conhecer vários e vários assuntos, apologia, textos difíceis. Tem uma fonte rica um conteúdo rico ali para você se aprofundar na palavra de Deus. Participe, você tem várias formas, como essa, por exemplo, que chegou pelo Twitter. O Carlos Alberto, ele pergunta o seguinte: Atos 11:9, a questão dele é sobre aquela visão que teve ali. Olha só, porém a voz falou do céu pela segunda vez. Não consideres impuro o que Deus purificou. Atos 11:9, professor. Vamos ver aqui, ó. É aquela questão da visão de Pedro, não é isso? Exatamente. 11:9. Então a voz falou. Pedro viu ali um lençol de animais imundos e Deus pediu para que ele comesse. E Pedro ali estava desesperado porque isso não era de acordo com a vontade de Deus. E agora uma visão de Deus, uma visão divina, está ordenando para que ele coma. E o nosso Carlos Alberto, ele quer saber aqui, olha. Não consideres impuro o que Deus purificou. E ele diz o seguinte, o Carlos: se existem interpretações, por que somente as apresentadas no programa são corretas? Não são interpretações também? Eu queria que você dissesse a questão. Isso aí é uma interpretação ou o que o texto está dizendo é de fato o que aconteceu? Veja bem, querido telespectador e ouvinte, existem realmente interpretações diferentes para o texto, mas nós não podemos aceitar que todas as interpretações sejam válidas. Por quê? Por dois motivos. Primeiro, há um princípio filosófico que diz que duas coisas contraditórias não podem ser verdadeiras ao mesmo tempo. É fora da razão, né? É um atentado à razão eu dizer que duas coisas contraditórias são verdadeiras ao mesmo tempo. Então não tem como, você vai aceitar uma interpretação ou outra, né? Para sabermos qual é a interpretação correta do texto, basta analisarmos o contexto, não tem muita dificuldade. Se eu analisar o contexto e querer dar a minha interpretação, eu estou sendo desonesto com o texto. Eu tenho que dar ao texto a interpretação que o texto deseja dar a mim. Então, se você ler Atos 1, 9, descontextualizadamente e dá a sua interpretação particular,
do ponto de vista até mesmo acadêmico, você está cometendo um baita bola fora. Eu não posso ler um texto, deixemos de lado da Bíblia, por exemplo, eu não posso pegar um texto e ler do jeito que eu quero. Eu tenho que lê-lo e interpretar de acordo com o propósito original do autor que escreveu o texto. Esse é o mínimo que o ser humano tem que fazer. Né? E quando você lê Atos, você tem que entender o seguinte, qual era o propósito de Pedro ao escrever, ao relatar a visão de que Deus o ordenou a não considerar impuro o que Deus havia purificado. Quando você lê o contexto, por exemplo, verso 16, olha o que Pedro está dizendo. Então me lembrei da palavra do Senhor quando disse, João na verdade batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Pois se Deus lhes concedeu o mesmo dom que a nós nos outorgou quando cremos no Senhor Jesus, quem era eu para que pudesse resistir a Deus? E ouvindo eles essas coisas, apaziguaram-se e glorificaram a Deus, dizendo, logo, também aos gentios foi por Deus concedido o arrependimento para a vida. Quando o texto fala que Deus purificou e que Pedro não deveria considerar impuro, não está falando de alimentos, está falando de pessoas. Os judeus consideravam os não-judeus impuros, ao ponto de nem se relacionarem, entrarem na mesma casa de um não-judeu. E Pedro, na visão de Atos, no capítulo 10, no capítulo 11, está dizendo para Pedro o seguinte, não considere uma pessoa impura. Eu a purifiquei, eu estou mandando ela buscar a você para receber a mensagem. Então, meu amigo, mude esse seu conceito. Existem várias interpretações. Existem, mas todas são verdadeiras? Óbvio que não. Duas coisas contraditórias não são verdadeiras ao mesmo tempo. Uma tem que ser mentira e outra tem que ser falsa. E além disso, vamos ver a intenção original do autor. É correto, não é nem honesto e muito menos acadêmico eu ler um texto fora do seu contexto e dar a ele a interpretação que eu acho que ele deve ter. Eu tenho que ser transparente, tenho que ser uma pessoa equilibrada, estudiosa, verdadeira e deixar que o texto se autoexplique. Isso é o mínimo que nós devemos fazer. Muito bem, professor, muito bem. As perguntas não param de chegar aqui no SMS, mas tem uma pergunta muito boa que chegou aqui no nosso blog. Quem mandou foi o Marcos Moura, ele é de Extrema, em São Paulo, e ele pergunta o seguinte. Quero a verdade, ele afirma. Se os livros apócrifos não têm inspiração divina, então Ellen White está errada em seus ensinamentos e os adventistas estão errados em seus ensinamentos também. Logo, a interpretação dele ou a ideia dele é o seguinte, se os livros apócrifos não têm inspiração divina, por que a senhora Ellen White, com seus escritos, como os adventistas afirmam, foi inspirada por Deus? Veja, o argumento deste nosso irmão, ele não tem uma validade, por quê? Primeiro, Ellen White, ao escrever os seus livros, ela se responsabiliza pelo conteúdo deles. Mas só um pouquinho, professor, acho que é importante você contextualizar para o nosso telespectador a questão de quem que é Ellen White e por que essa questão entrou aqui no programa Na Mira da Verdade. Alguém que está assistindo o programa pela primeira vez precisa entender por que entrou. Quem que é essa Ellen White? Veja bem, nós adventistas, amigo telespectador e ouvinte, cremos que Ellen White foi uma escritora inspirada por Deus e seus escritos testemunharam da Bíblia Sagrada. Cremos que os escritos dela foram usados por Deus com mensagens de conforto, repreensão para os filhos de Deus, direcionando a mente deles para a Bíblia. Não cremos que os escritos dela sejam uma complementação à Bíblia ou coisa parecida, não. Cremos que ela é uma profeta entre os profetas não canônicos, ou seja, uma classe de profetas que não tem livros no cânon ou na lista de livros bíblicos. E, tendo isso como base, nós não cremos que o argumento dos apócrifos seja válido para relacionar com Ellen White por alguns motivos. Primeiro, Ellen White, quando escreveu seus livros, ela não ocultou a sua verdadeira identidade. O que os apócrifos fazem? O que é um livro apócrifo? A palavra apócrifo quer dizer oculto. A autoria desses livros é oculta. Quando o indivíduo, por exemplo, intitulou o livro como Tobias,
Não foi Tobias quem escreveu. Sabe-se que é um autor desconhecido que usou o nome de Tobias para tentar dar uma validade ao livro. Então a diferença é gritante. Enquanto que o autor ali foi desonesto em esconder a verdadeira autoria e usou o nome de alguém conhecido só para dar validade ao seu escrito, Ellen White nunca escondeu a sua autoria. Então, meu irmão, com respeito, seu argumento não cola, ele não tem validade alguma, não é? E outra questão, quem analisa os apócrifos percebe claramente a contradição de ensinamentos apócrifos com ensinamentos do restante das Escrituras. Vou te dar só um exemplo, que é o que eu mais me recordo agora. A Bíblia ensina, por exemplo, em Romanos 14:12 e em 2 Coríntios 5:10, que cada pessoa dará contas de si mesmo a Deus. Segundo Macabeus 12, 43 a 47, ensina que se pode orar pelos mortos. Ou seja, nada a ver, ok? Então, analise o conteúdo dos apócrifos e você verá que a sua argumentação para relacioná-los com os escritos de Ellen White não tem validade não, meu irmão. Ok, professor. Muito bem. Essa agora chegou pelo nosso SMS e veio lá de Santa Catarina, Araranguá. E a Boniek, não sei se esse é o nome, mas a pergunta é a seguinte: é verdade afirmar que podemos profetizar sobre a vida de alguém? Você sabe que é muito comum no meio cristão, no meio evangélico, alguém dizer que recebeu uma revelação e para uma determinada pessoa, olha, Deus me revelou e profetizou, eu profetizo que vai acontecer isso na sua vida. Isso é bíblico, professor? Olha, o dom de profecia, Tito, é bíblico, mas devemos ter muito cuidado com essas supostas revelações. Por quê? Quando Deus dá o dom profético para alguém, isso é algo muito claro. Porque de acordo com Números, capítulo 12, verso 6, Deus se comunica com o profeta de uma forma muito clara, por meio de sonhos ou visões. Aqui diz o seguinte, Números 12, verso 6. Ouvi agora as minhas palavras. Se entre vós há profeta, eu, o Senhor, em visão a ele me faço conhecer ou falo com ele em sonhos. Então não é simplesmente o indivíduo dizer assim, ó, na minha mente Deus mandou isso e acabou. Não. Ele recebeu um sonho ou uma visão de Deus. Segundo ponto, o conteúdo que ele revelou está em harmonia com os ensinos bíblicos. Terceiro, este indivíduo que diz ser profeta, sua vida se encontra em harmonia com os princípios de Deus, então você deve considerar isso. Ah, mas Leandro, o que ele falou deu certo. Se você avalia um profeta simplesmente pelo que dá certo ou não, você vai ter certos problemas. Porque o diabo, mesmo não sendo onisciente, ele conhece o desenrolar de aspectos da história. E ele pode perfeitamente falar algo relacionado à sua vida para prender você num sistema religioso errado. Então não baseie a sua fé nisso. No que um cristão deve basear a sua fé? Primeiro, ele tem que ter certeza que o indivíduo usado por Deus é realmente um profeta, porque às vezes o cara pode estar falando coisas da mente dele também. E mesmo assim ele pode acertar. Segundo ponto, a sua e a minha fé devem ser baseadas nas Escrituras. Quando alguém se manifesta com um dom profético, um suposto dom profético, temos que adotar o procedimento dos crentes de Bereia, em Atos 17:11. Ora, esses de Bereia eram mais nobres que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda avidez, examinando as Escrituras todos os dias para ver se as coisas eram de fato assim. Se os de Bereia conferiam o que Paulo e Silas pregavam para ver se o que eles pregavam estava na Bíblia, muito mais você deve conferir se o teor da revelação ou de outras revelações do suposto profeta estão em harmonia com a Bíblia. Então não acredite cegamente, vá às Escrituras. Muito bem, professor, muito bem.
participe do programa mandando suas dúvidas para a gente. Pelo SMS, o número é 12 98151 0101. Como essa que chegou aqui agora, quem mandou, na verdade essa não chegou agora, essa chegou a alguns programas passados aí, mas é uma pergunta interessante do Williams, isso. Ele diz o seguinte, meu nome é Williams, não guardo sábado porque no Novo Testamento tem várias passagens que me provam que nós cristãos não precisamos guardar o sábado. Mas tenho dúvida, qual que eu devo seguir? O Novo Testamento ou o Velho Testamento? Quais os dias do programa ao vivo? Muito bom esse programa. A gente percebe que é a primeira vez que o William está assistindo o programa. E ele, assim como vários cristãos, tem dúvida com relação à questão do sábado no Novo Testamento. Deixa eu ver se nós temos o tempo aqui ainda para responder mais uma. Temos um minutinho, nós vamos fazer o seguinte, essa pergunta vai ficar para depois do intervalo. Então, se prepara aí, Williams, a sua pergunta logo depois do nosso intervalo. Não sai daí não, a gente volta já já. Já estamos de volta a este segundo bloco e eu quero já começar oferecendo para você o presente que nós oferecemos em todos os programas. Talvez você ainda não pediu, hein? É isso aqui, ó. Essa revista aqui, ó, Verdades para o Tempo do Fim. Na verdade, não é uma revista, é um curso bíblico com 16 lições interessantíssimas para você aprender mais sobre a palavra de Deus, principalmente nos dias em que vivemos, o tempo do fim. Para você ter essa revista, esse curso bíblico na sua casa, sem pagar nada, basta você entrar no nosso blog, novotempo.com/na mira da verdade. Lá você vai ver a imagem dessa revista. Você vai clicar nela e vai ser direcionado para um campo para você preencher os seus dados postais. Ela vai chegar na sua casa direitinho, dentro de uns 15, 20 dias, e você não vai pagar nada por isso. E vai ter a chance de se aprofundar mais ainda na palavra de Deus, tá bom? Peça hoje mesmo, Verdade para o Tempo do Fim. Aproveite agora lá, ó, entre lá no nosso blog, novotempo.com/na mira da verdade. Muito bem, a pergunta que ficou no ar aí, antes do intervalo, é do Williams. E ele diz o seguinte, não guardo o sábado, porque no Novo Testamento tem várias passagens que me provam que nós cristãos não precisamos guardar o sábado. Mas tenho dúvidas, qual eu devo seguir? O Novo Testamento ou o Velho Testamento? Então a dúvida dele aqui, professor, é a seguinte, a princípio ele não guarda o sábado porque ele aprendeu que no Novo Testamento existem várias passagens onde diz que não é preciso guardar o sábado. Agora lá no Velho Testamento fala do sábado, então ele não sabe se ele segue o Velho ou o Novo Testamento. Essa é a dúvida dele, se ele deve seguir um ou outro. O que você nos diz? Vou ler para o nosso irmão, Tito, o que está em 2 Timóteo 3, 16 e 17. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Paulo diz aqui que toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino. Quando Paulo escreveu isto, querido irmão, apenas o Antigo Testamento existia. A Bíblia de Paulo era o Antigo Testamento. Então, na verdade, você tem que seguir o que está no Antigo e no Novo Testamento. Tudo o que está na Bíblia é a palavra de Deus. Então, não faça, querido irmão, essa distinção entre Antigo e Novo Testamento, porque essa distinção, na verdade, não existe. A Bíblia tem essa divisão apenas para fins didáticos. Antigo Testamento se refere aos livros escritos antes de Cristo. Novo Testamento aos livros escritos depois de Cristo. Mas, na verdade, a Bíblia é uma coisa só. Então, digamos que no Novo Testamento não tivesse nenhum texto falando da observância do sábado. Mesmo assim, você deveria observar o sábado, porque ele é um princípio de ordem moral que se encontra no Antigo Testamento fora, ou melhor, independente do contexto da parte cerimonial da lei.
Entretanto, nós percebemos no Novo Testamento diversas reuniões dos apóstolos realizadas no sábado. Antes abro um parêntese. Reuniões mencionadas no domingo não tinham o propósito de demonstrar que o domingo era o dia santo. Você percebe que o domingo é chamado no Novo Testamento somente de primeiro dia. Não tem algo de especial neste dia. O único dia da semana, seja no Antigo ou no Novo Testamento, o único dia da semana que recebeu um nome foi o sétimo dia. O sétimo dia é chamado de sábado. Portanto, pela nomenclatura, você já percebe que há um dia da semana especial e que Deus estabeleceu como um dia de adoração. As reuniões mencionadas no domingo não tinham propósito algum litúrgico, de adoração ou de substituição do dia de repouso. Pelo contrário, se você for para o livro de Atos, por exemplo, escrito décadas ali depois, ou melhor, mencionando eventos décadas depois da cruz, você percebe que os apóstolos continuaram guardando o sábado mesmo depois da cruz. E por isso, todo cristão que deseja seguir o costume apostólico, ele precisa observar o sábado. Domingo não fazia parte do costume apostólico. Vou lhe dar aqui alguns exemplos. Em Atos capítulo 13, vou ler aqui para você, nós temos aqui alguns versos. O verso 14, primeiramente, diz, mas eles atravessando de Perge para Antioquia da Pisídia, indo num sábado à sinagoga, assentaram-se. Depois da leitura da lei e dos profetas, os chefes da sinagoga mandaram dizer-lhes, irmãos, se tendes alguma palavra de exortação para o povo, dizei-a. Paulo não estava somente aqui agradando os judeus ou querendo evangelizar judeus. Era costume dele ir à sinagoga ao sábado, porque este era o dia de adoração. E você percebe adiante, por exemplo, no verso 27 de Atos 13. Pois os que habitavam em Jerusalém e as suas autoridades, não conhecendo Jesus nem os ensinos dos profetas, que se leem todos os sábados, veja, o sábado continuou sendo guardado. Aí você vai mais para frente aqui, verso 42, verso 44 é mencionado o sábado, não é? Depois você vai aqui, para Atos capítulo 16, verso 13, Atos 17, 2, Atos 18, 13 e 4, você vê reuniões religiosas no sábado, mesmo em territórios pagãos. Então, querido irmão, é impossível basear a observância do domingo no Novo Testamento. Sábado é por demais claro, tanto que Jesus falou em Marcos 2, 27 e 28 e Mateus 12, 8, que ele é o Senhor do sábado, não é o Senhor do domingo. Então, aprofunde-se especialmente no livro de Atos, você vai perceber muitas reuniões religiosas no dia de sábado e não no domingo. Muito bem, professor. Próxima pergunta no Facebook, a Luciana Galindo pergunta o seguinte. Professor Leandro, responda por favor, na mira da verdade. Por que a lei de Deus vigorará na nova terra se não haverá mais pecado? Escolha a minha pergunta, por favor, fiquem com Jesus. A pergunta dela está na mira. Professor, por que a lei vai vigorar ainda no céu, como você já disse em outros programas aí, se lá não vai ter pecado? É o seguinte, Romanos 5,13 já nos fornece essa resposta. Porque até o regime da lei havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Se não há lei, ninguém sabe o que é pecado. Então é óbvio que mesmo no céu, nós precisamos continuar sabendo o que é pecado. E para nós continuarmos sabendo o que é pecado, tem que haver uma lei. A diferença é que agora a lei, ela fará parte da vida dos salvos como a respiração. Obedecer a Deus será tão fácil quanto respirar. Será algo assim automático, porque o ser humano terá sido transformado e glorificado. Não nos esqueçamos
que o processo de santificação, ou melhor, a glorificação do crente, a transformação, envolve a transformação do corpo e da mente. Isso significa que nós seremos habilitados a viver em harmonia com os princípios de Deus. Afinal, não é porque nós vamos para o céu que nós seremos seres amorais, imorais, sem moral nenhuma. A moral continuará. Por isso, os princípios da lei serão eternos, porque nós seremos eternamente justos ao lado de Deus. Não há, assim, não há um motivo para crermos na não existência da lei, porque até mesmo no céu nós vamos ser seres morais, e para que nós sejamos seres morais, os princípios morais de Deus têm que nos acompanhar até o céu e para todo sempre. Muito bem, professor, muito bem. Próxima pergunta aqui pelo SMS Washington, de São Gabriel da Palha, Espírito Santo, pergunta. Mas antes eu quero fazer uma pergunta para você. Satanás e seus anjos estão presos nesse planeta Terra aqui? Eles estão aqui no planeta. Estão no nosso planeta. A pergunta do Washington é a seguinte. Onde estavam Satanás e seus anjos quando ocorreu o dilúvio? Satanás não poderia ser morto no dilúvio, não, professor? Não poderia pelo seguinte. Primeiro, Apocalipse 12, verso 12, nos mostra o seguinte. Por isso festejai aos céus e vós os que neles habitais, ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Então esse texto não deixa dúvidas de que o inimigo de Deus foi expulso para o nosso planeta. Agora, por que ele não poderia ser afetado pelo dilúvio? A resposta é a seguinte, de acordo com Hebreus 1,14, anjos são espíritos, são seres espirituais. Eles têm uma natureza diferente da nossa. Então, isso significa que ele não pode ser afetado pelas mesmas calamidades que nós podemos. Ser espiritual. Então, obviamente, ele estava aqui no planeta Terra, mas não podia ser afetado diretamente por ser um ser espiritual. Agora, eu gosto muito de um comentário da escritora cristã Ellen White no livro Patriarcas e Profetas, no capítulo em que ela fala do dilúvio, que ela diz que o dilúvio foi uma coisa assim tão grandiosa que Satanás temeu pela própria vida dele. Então Deus fez questão realmente que ele ficasse preso aqui para ele perceber os efeitos do pecado que ele causou neste mundo. Muito bem, professor. Chegando aqui bastante SMS, mas eu queria colocar agora uma pergunta aqui do nosso Twitter. Quem mandou foi a Rosane Mendonça. Ela pergunta o seguinte. Falando em alimentos impuros, pergunto, quando visito alguém e na hora da refeição encontro na mesa alimentos cárneos impuros, como devo fazer? Preciso consumir ou não? Ela pergunta isso porque na Bíblia fala alguma coisa ali, professor, não sei se foi Paulo falando isso, de que aquilo que, se você pedir a bênção, tudo que tiver na mesa, se você pedir a bênção, Deus abençoa. Então dá a entender de que se você vai na casa de alguém e tem um alimento impuro, de repente você pode pedir a bênção daquilo ali e comer tranquilamente. Como que a gente pode explicar para a irmã Rosane aí que mandou essa pergunta para a gente? Aqui em 1 Coríntios, capítulo 10, verso 25, esse é um texto muito mal interpretado por muitos irmãos. Nós queremos ajudá-los a entender esse texto. Paulo diz assim, comei de tudo que se vende no mercado, sem nada a perguntardes por motivo de consciência. Alguns interpretam esse texto como dizendo o seguinte, eu preciso comer de tudo que é colocado na minha mesa, sem me preocupar se aquilo é puro ou impuro. Porém, não é isso que o contexto diz. Vamos um pouquinho para frente, verso 27. Se algum dentre os incrédulos vos convidar e quiser dizer, comei de tudo que for posto diante de vós, sem nada a perguntardes por motivo de consciência. Porém, se alguém vos disser, isto é coisa sacrificada a ídolo, não comais, por causa daquele que vos advertiu e por causa da consciência. Veja, o comer de tudo que é colocado diante de nós tem a ver com carnes sacrificadas a ídolos.
Paulo não diz aqui, ó, porém se alguém vos disser, isto é impuro, não. Se isto foi sacrificado a um ídolo, não comais. Até para você não aceitar o desafio da pessoa e para, inclusive, ensiná-la o correto. No caso de carnes impuras, nós não devemos aceitar pelo seguinte. Levítico 11, 47, fala o que acontece quando a pessoa se alimenta de uma carne impura. Aqui é um detalhe importante. Levítico 11, 44 e 45. Se a pessoa comesse uma carne pura, sacrificada a um ídolo pagão, isso não contaminaria a pessoa espiritualmente falando. Paulo disse para não comer quando a pessoa falasse do assunto para você não trazer escândalo. Agora, no caso da carne imunda é diferente. O comer, ela torna a pessoa impura, de acordo com a Bíblia. Eu sou o Senhor, vosso Deus. Portanto, vós vos consagrareis e sereis santos, porque eu sou santo. E não vos contaminareis nem por nenhum enxame de criaturas que se arrastam sobre a terra. Eu sou o Senhor, que vos faço subir da terra do Egito, para que eu seja vosso Deus. Portanto, vós sereis santos, porque eu sou santo. Então, esse texto fala que é possível se contaminar, se tornar abominável por meio de alimentos impuros. Eu lhe pergunto, é correto você sujar o seu corpo, que é o templo do Espírito Santo, com alimentos imundos? Não, não é correto. Então você deve dar um bom testemunho para a pessoa, com delicadeza, obviamente, dizer, olha, eu lhe agradeço muito por este alimento, mas a Bíblia ensina que eu não devo comer esta carne impura. Eu me contento, um arroz, um feijão, um ovo cozido, não importa. Mas eu agradeço o seu carinho, mas ao mesmo tempo quero respeitar aquilo que a Bíblia tem me ensinado. Você pode aproveitar a oportunidade e ensinar para a pessoa que aquilo que nós comemos afeta a nossa espiritualidade, que por isso devemos cuidar do corpo. Então, não interpretemos equivocadamente 1 Coríntios 10, entendamos o texto no seu próprio contexto. Muito bem, professor, muito bem. Chegou aqui uma pergunta por SMS. Deixa eu ver se tem o nome da pessoa aqui. Não tem. Ele diz o seguinte: o que é o Espírito Santo? Boa noite. Gosto muito do programa de vocês. É o seguinte, sabemos que o nosso espírito é uma energia vital sem forma. Então, como Jesus praticamente nos deixou a entender que esse Espírito Santo é uma alma vivente e que devemos adorar Deus em 3 partes, Pai, Filho e Espírito Santo, esse Espírito é vivo? Me chamo Beto. Se possível, me responda no Antigo Testamento, pois não acredito muito no Novo. Olha aí, professor. Olha a dúvida do nosso irmão, e ele tem alguma dúvida com relação ao Novo Testamento também. Eu acho que é importante a gente ajudar aqui nessa questão. Bom, primeiramente, querido telespectador, nós não podemos relacionar o espírito humano com o Espírito de Deus, porque nós não podemos comparar a nossa natureza com a divina. Fazer isso não seria correto. Alguns pensam assim, bom, já que Deus tem um espírito, então, já que o ser humano tem um espírito, então Deus também tem um espírito impessoal. Não, não é correta essa afirmação, porque nós somos humanos, Deus é Deus. Quando você analisa a Bíblia, até mesmo no Antigo Testamento você consegue perceber que o Espírito Santo é um ser independente de Deus. Mesmo, obviamente, que a grande maior parte da revelação sobre a Trindade esteja no Novo Testamento, no qual você não acredita, no Antigo Testamento já é possível perceber que o Espírito Santo é um ser pessoal. Mesmo que não de forma tão clara quanto no Novo, mas é possível você perceber. Por exemplo, Gênesis capítulo 1, verso 2. Vou ler a partir do verso 1. No princípio criou Deus os céus e a terra.
A terra, porém, estava sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Verso 3, disse Deus, haja luz e houve luz. Não tem como crermos que aqui é só um sopro de Deus pairando sobre as águas, porque isso não teria lógica. O sopro da boca de Deus saiu e ficou pairando sobre as águas. No nosso planeta que era um caos no princípio. Não tem lógica isso. O termo pairava é o mesmo termo hebraico empregado em Deuteronômio 32:11 para se referir a uma ave voando de modo protetor e vibrante sobre os seus filhotes. Este termo só é usado em Gênesis 1:2 e em Deuteronômio 32:11, indicando o quê? Assim como em Deuteronômio 32:11 uma ave voava de modo vibrante e protetor sobre os seus filhotinhos, um ser chamado Espírito Santo, no Novo Testamento e também no Antigo, mas ali Espírito de Deus, esse Espírito de Deus não é simplesmente um fôlego, uma energia voando sobre as águas. É um ser que tem capacidade de voar de modo vibrante e protetor sobre aquele planeta do qual ele participaria na criação. Então esse é um texto importante quando você analisa Gênesis 1, verso 2, à luz de Deuteronômio 32:11. Um outro texto importante para você perceber que no Antigo Testamento o Espírito Santo não é simplesmente um poder de Deus, mas ele é sim um ser. Você pode analisar Isaías, capítulo 63, verso 10. Deus já foi dando assim algumas pinceladas sobre a pessoa do Espírito Santo no Antigo Testamento. E aqui em Isaías 63:10, preste bem atenção, irmão, nesse texto. Mas eles, falando do povo de Israel, mas eles foram rebeldes e contristaram o seu Espírito Santo, pelo que se lhes tornou inimigo e ele mesmo pelejou contra eles. Olha, isso aqui é uma coisa importante. Diz que o Espírito Santo pode ser contristado. O que é isso? É ser entristecido. Não tem como um poder impessoal que sai de dentro de Deus ficar triste, não. A tristeza é característica de um ser pessoal, é característica de uma personalidade. Então, se o Espírito pôde ser entristecido, já no Antigo Testamento é dito que ele é um ser pessoal, possui personalidade. E além disso, diz que o Espírito se tornou inimigo e pelejou contra ele. Ou seja, foi o próprio Deus, na pessoa do Espírito Santo, que pelejou contra o seu próprio povo, que se rebelou contra ele. Então, não há margem de dúvidas, mesmo que em poucas referências, não há margem de dúvidas para o fato de que o Espírito Santo é um ser capaz de ser entristecido. E ele é mencionado, inclusive, no contexto da criação. Existem outros textos, poderemos abordar noutra ocasião. E eu queria finalizar, meu querido irmão, levando você a refletir numa coisa. Não há um motivo para você não crer no Novo Testamento. Por quê? O Novo Testamento foi escrito, na sua maioria, por pessoas que foram testemunhas oculares dos eventos da vida de Jesus ou pessoas muito próximas a testemunhas oculares. E Pedro, em 2 Pedro 3, 15 e 16, ele disse que os escritos de Paulo faziam parte das Escrituras. Então, se Pedro foi testemunha ocular do que Jesus disse e Pedro aceitou os escritos de Paulo como inspirados, você pode aceitá-los também. E aí sim, você vai ter uma visão muito mais ampla de Deus, do plano de salvação e da pessoa maravilhosa do Espírito Santo. Ok, professor, muito bom. Próxima pergunta pelo Facebook, o Loureiro Luciliano pergunta o seguinte. Oi, pessoal do Namira, aqui é
Não, é Luciano. Então ali deve ser o nome do Facebook dele. Luciano, eu quero que me expliquem sobre a maldição que Noé fez a Cã. Isso envolve a raça negra? Que maldição foi essa que Noé fez ao seu filho Cã, professor? Isso aí está relacionado, por um acaso, à questão de raças, aí, a raça negra, como ele está perguntando aqui? Não há a mínima hipótese disso, porque, de acordo com Atos 17, 26, eu vou ler esse texto antes de explicar-te brevemente a maldição dada a Cã. Essa maldição foi o próprio Noé que deu? Sim, ele foi, de forma profética, usado por Deus, ele deu aquela maldição para ele. É mesmo? Atos 17, 26 diz assim: de um só fez toda a raça humana para habitar sobre a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação. Esse texto fala que de um só, ou seja, de Adão, Deus fez toda a raça humana. Ou seja, pessoas de todas as cores, de todas as raças, descenderam de Adão. A antropologia descritiva mesmo, não mencionando Adão e Eva, obviamente, já comprovou que todas as raças vieram de um casal em comum. E a Bíblia ensina isso, antes da antropologia descritiva. E por isso, não tem como relacionarmos uma raça ou outra como sendo consequência do pecado. Isso seria um absurdo, isso é contra os próprios princípios bíblicos de que todos os seres humanos são a imagem e semelhança de Deus. Agora, o caso aqui o momento em que Noé amaldiçoou Cã é um contexto muito claro, olha. Por que isso aconteceu? Gênesis 9, verso 20 em diante, diz assim: sendo Noé lavrador, passou a plantar uma vinha. Bebendo do vinho, embriagou-se e se pôs nu dentro da sua tenda. Cã, pai de Canaã, vendo a nudez do pai, fê-lo saber fora a seus 2 irmãos. Então, Sem e Jafé tomaram uma capa, puseram-na sobre os próprios ombros de ambos e, andando de costas, rostos desviados, cobriram a nudez do pai, sem que a vissem. Despertando Noé do seu vinho, soube o que lhe fizera o filho mais moço e disse: maldito seja Canaã, seja servo dos servos de seus irmãos. Aqui é bem claro. Canaã, Cã, foi na verdade desrespeitoso para com o pai. Ao invés de cobrir a nudez do pai que estava bêbado, foi fazer zoeira do pai. Os outros irmãos foram cobri-lo e a maldição foi que Cã seria servo dos seus irmãos, inferior a eles nesse sentido. Então, tem nada a ver aqui com questão racial. Muito bem, professor. Nós temos um minutinho e pouquinho para acabar o programa. Eu queria... Não vai dar mais. Infelizmente, não vai dar para colocar mais perguntas no ar. Quero agradecer a você pela sua participação aí. Quero mais uma vez em dar vários textos bíblicos para que a gente pudesse tirar as dúvidas com relação aos questionamentos. Agradecer também aos nossos telespectadores que fazem o programa acontecer. São muitas as perguntas que chegam das diversas formas aqui. Eu queria agradecer muito a você, pedir que tenha paciência. Talvez a sua pergunta não foi pescada aqui no programa. Recebemos, olha, 1 milhar de perguntas, 1 milhar de perguntas, sei lá, são milhares, porque já passa de 1000 perguntas. Então a gente agradece aí pela sua participação e pede para que você não desista de mandar as suas perguntas para a gente, tá bom? Professor, agradeço a você aí também por você estar sempre disposto a estar na mira da verdade. Obrigado, viu? Eu que agradeço, amigo Tito, a sua companhia de sempre. Deus abençoe a você, amigo telespectador, amigo ouvinte, amigo internauta. E sempre recorde-se de uma coisa. Neste programa, sempre que você tiver a coragem de perguntar a palavra de Deus, a Bíblia, terá coragem de lhe responder. Pode ser que a sua dúvida esteja em um beco sem saída. Mas aqui nesse beco, elas estão na mira da verdade. Até o nosso próximo encontro. Tchau.